Fala, galera. Fala, Jordan. Dale. Tudo certo? Estamos aqui agora com mais um episódio do Housecast, podcast oficial da Housebag. Eu tenho um prazer inenarrável de conversar com Dubs Valente e Bruno Souza, os caras à frente do projeto Ilha Acústica, meus queridos. Beleza, Jordan? Prazer estar aqui, brother. Prazer te receber no nosso Tá estúdio. ligado, aqui, né? né? Ao contrário, né? Obrigado por me receber no estúdio de vocês, tá ligado? Isso aí. É um prazer também estar recebendo aí essa presença e a oportunidade de gravar e falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Por favor, por É favor. muito legal. Se puderem se apresentar. Bom, eu sou Dubs Valente, trabalho como administrador. Hoje administro uma pousada em Jurerê e fiz também aí, iniciei essa empreitada junto com o Bruno, que foi a Ilha Acústica, uma startup que a gente se empolgou muito e está aí crescendo a cada dia, um novo negócio aí. Que massa. Bom, meu nome é Bruno, eu sou músico, engenheiro de som e tenho alguns projetos, tenho alguns projetos musicais, um projeto chamado Groove Organic, que está aí no Spotify, que são meus primeiros lançamentos, então uma parada mais downtempo, chill out, trip hop. Legal. E tem um single lançado também com o meu nome artístico, o apelido desde a infância, Bruno Mel, que já é uma coisa mais que são minhas canções, voz, violão, e trabalhando para produzir meu primeiro álbum nesse estilo também. Da hora. E O CEO da Umbach. CEO da Umbach Music, pode crer. E, porra, como o Dubs falou, já tinha os conceitos acústicos aí que eu queria botar em prática e Legal. o nosso encontro aí propiciou a gente começar a Ilha Acústica e tá desenvolvendo esse negócio. Legal. Raça, em que ano fundou, na real, assim, a Ilha Acústica e como é que foi a concepção da ideia de chegar até aqui? A gente entra depois ali na competição da Co-Creation. Cara, a gente começou a Ilha Acústica aproximadamente um ano atrás, né? Em 2020, meados ali de julho de 2020, julho e agosto, foi quando a gente se uniu e começou a pensar na empresa, o Bruno trouxe a ideia do produto, do tratamento acústico, e a gente começou a partir disso estruturar o negócio, né? A gente começou a desenvolver os protótipos, né? E fazer os primeiros testes para esse ano, 2021, realmente fazer a fundação da empresa, né? Onde a gente formalizou o negócio e veio a se inscrever para uma incubadora, uma pré-incubadora, né, de negócios inovadores e começar a comercialização realmente. Da hora. Boa, man. Quer dizer? Tá explicado aí, né? Legal. Eu quero entender um pouco mais, para quem realmente não entende como é que funciona esse lance de não só da área da tecnologia, de uma startup, mas até vocês apresentarem o projeto Pitch ali, que deu a medalha de vocês. Como é que foi essa concepção da ideia para vocês colocarem, se inscreverem dentro da competição ali da Co-Creation e até a apresentação do Pitch? Eu quero que vocês expliquem, por favor, para quem não entende, o que seria um Pitch e como é que a empresa de vocês conseguiram essa medalha ali, ter esse destaque. Bom, assim, primeiramente, acho que é importante esclarecer que não é bem uma competição, né? Boa. A pré-incubadora, ela tem um intuito, né, de ajudar empreendedores a desenvolverem novos negócios com base na inovação. Massa. Né? Então, quando nós estávamos nessa fase preliminar da empresa, de desenvolver protótipos, etc., a gente não tinha ainda uma ideia do planejamento que seria necessário para colocar esse negócio no mercado. A gente não tinha feito estudos de mercado suficientes e a gente se inscreveu nessa pré-incubadora
em busca disso, em busca de mais informação, de mais conhecimento, Perfeito. de mais planejamento para estruturar o nosso negócio. Perfeito. Né? E aí eu acho que o Bruno pode comentar um pouco melhor. A gente recebeu mentorias, né? E uma série de informações que veio a nos ajudar a dar um direcionamento para o nosso negócio. Legal. O próprio... Acho que as fases mais importantes assim, que a gente... do Co-Creation para nós... logo de entrada a gente teve que responder vários questionários no edital, né? Então o edital já tinha um processo que a gente teve que pensar um monte de coisa na nossa empresa. E aí ajudou a clarear muito, assim, lá no começo. A gente teve que aprender a falar o que estava na nossa cabeça, tá ligado? E o edital ajudou muito isso, tá? O que é o produto de vocês, o que ele faz, qual que é a vantagem dele, quais são os benefícios, né? O que ele tem de inovador, o que ele tem de diferente no mercado. Fez a gente questionar melhor como é que funciona a nossa concorrência. A gente já tinha uma ideia, mas fez a gente olhar isso com mais calma e fez a gente entender melhor o nosso posicionamento no mercado, sabe? Essa foi o processo do Co-Creation. Para mim foi muito, acho que o mais importante foi isso, a gente aprendeu a se posicionar e a gente entendeu o nosso produto e como a gente deve levar isso ao público. Entendi. Vou fazer uma pergunta um pouco mais específica. Quando a gente sai dessa área, a gente consegue abrir um pouco mais sobre a relação entre a Ilha Acústica e a House Mag Academy. Uhum. Numa entrevista que fizeram com vocês pela Blade BPM, o modelo de negócio de vocês foi estruturado pelo modelo TXM. O que seria o modelo TXM? O que isso pode ajudar para quem está pensando, por exemplo, novos produtores a montarem o mesmo projeto de vocês ou montar projetos que possam ser incubados por outras incubadoras por esse modelo? A metodologia TXM é uma plataforma própria do Co-Creation Lab, né, de desenvolvimento de negócios. Então ali tem toda uma metodologia, né, que resumindo significa pensar, testar e fazer o gerenciamento. Legal, né? Legal. Então sempre tu fica nessa roda, né? A ferramenta ela te estimula isso, né? Te estimula a tu escrever aquilo que tu pensou primeiramente, né? E depois analisar isso, testar isso, né? E depois ver as modificações que tu precisa fazer no teu método. É uma ferramenta online, uma plataforma online exclusiva para co-criadores, né? Eu acho até interessante falar um aspecto Co-Creation Lab, né? O que significa isso? É um laboratório de co-criação. Então vários empreendedores de vários segmentos diferentes também trocando essas experiências, né? Então é muito bacana por isso. A gente esteve junto com projetos da área de turismo, junto com projetos da área tecnológica e a gente aprende muito com eles também. Perfeito. Então até chegar ao pitching, né, foi todo um processo onde a gente assistiu apresentações de mentores dos outros grupos. Legal. E fez as nossas apresentações também. Legal. Então vai direcionando a um processo aí que leva de 6 meses cada turma, né? E vai nos direcionando até chegar a esse momento do pitching, que seria, vamos dizer assim, a apresentação final, né? A apresentação do TCC, digamos assim. Tem um tempo ali, tem jurados e tudo mais. Como é que funciona assim, a apresentação de um pitch? Exato, é meio estilo Shark Tank, né? Que da hora. A gente tem um tempo de 3 minutos para apresentar, né, tudo aquilo que a gente desenvolveu. Então é um desafio bem grande a gente conseguir condensar todas essas informações
numa apresentação de 3 minutos. Caralho, que foda. Tinha que apresentar como condensar em 3 minutos a apresentação do problema, o tamanho do teu público, como a tua solução ela funciona para o teu público, né? E o que ela tem de inovador em relação à concorrência. Por que esse produto vai se destacar no mercado? Bruno e Dubs, o que a Ilha Acústica pode oferecer? Qual que é o produto de vocês? Bom, queres começar? Pode ser. Então, o nosso grande diferencial é que a gente vende já um kit que é um conceito acústico para home studio, certo? Então, qual que é a dor do produtor hoje em dia? Ele sonha em ter um estúdio e ele tem duas opções. Ou ele vai no mercado e compra material acústico, que tem um monte aí, e a galera tem fetiche pelas espumas, né, cara? Enche o estúdio de espuma. Tá ligado? Isso aí é uma das maiores lendas. A espuma tem o seu lugar, mas não adianta fechar o estúdio de espuma, tu só vai detonar o teu som, vai ficar abafado, tu não vai ter uma resposta adequada. Entendeu? E tu não vai conseguir trabalhar direito, né? Então a galera tem duas opções: ou ela vai atrás sozinha na raça, ou ela contrata um engenheiro acústico que o custo só do projeto já vai ser uma paulada. Depois o cara tem que fazer obra, né? Porque a maioria dos tratamentos eles são colados na parede, são de fixação, difícil depois que precisa sair. Se precisar sair, é obra de novo, detona a parede. Que mora sozinha, que paga aluguel, deve ser foda isso, né? É um impeditivo gigantesco, sim, né? Sim. Então o nosso diferencial é oferecer já um kit que atende 4 premissas muito importantes para que vão atender o home studio. Que são elas? São elas o seguinte: absorção de graves. Então Boa. a gente desenvolveu os bass traps super eficientes, Robustos, né? super robustos. Eles têm dupla camada de lã de rocha. Bass trap seriam Seriam essas os que placas vão, maiores. serão absorvedores de graves. Eles sempre vão nos cantos, porque nos cantos é onde tem acúmulo de grave. Entendi, que são as quinas ali. Exatamente, nas Beleza. quinas. Então ele tem um fundo flexível, que é uma membrana flexível que ajuda Legal. a quebrar as ondas. Ele tem uma dupla camada de lã, a lã fica suspensa, e tem mais o Nossa. tecido na frente, que é mais decorativo, mas ainda assim é uma membrana, certo? A gente desenvolveu também essas asas laterais com sentido estético para que o bass trap ele fique com acabamento direto na parede, Da hora. né? E as ranhuras acabam funcionando como um difusor também. Não é a difusão que vai fazer diferença na sala, mas é uma difusão se fosse uma parada lisa e causar uma reflexão que não ia ser tão bem-vinda. Entendi. Então, primeiro premissa, absorção de graves, a gente bota bass traps nos cantos. A segunda é criar uma zona, uma área livre de reflexões primárias. Tá? Por que isso aí? A área livre de reflexões primárias ela vai garantir uma nitidez da imagem estereofônica. Aí a parada da imagem estereofônica, sei lá, a gente pode entrar mais pra frente para não ficar muito longo, né? Ok. Mas mantém uma qualidade sonora, tu consegue perceber a localização do som. Massa. Tu consegue, e aí isso aí vai amplificar a tua sensibilidade na mixagem, deixando o teu trabalho mais sensível, vamos dizer assim. Tu consegue elevar o nível do teu trabalho. E a outra premissa, é a reverberação. Como os painéis são todos absorvedores, ele já vai absorver bastante a reverberação. Ok. E afinal são as ondas estacionárias. Então, quando a gente vai construir um estúdio do zero, a gente já constrói o estúdio com as paredes inclinadas para evitar onda estacionária. Quando a gente tem duas paredes paralelas, alguma onda grave que tem uma dimensão condicionada àquele tamanho, uma dimensão que tem uma relação com aquele tamanho, ela fica estacionada entre as duas ondas. A onda fica batendo e voltando entre as duas paredes. Então, o tratamento acústico que está colado na parede, ele não tem efeito sobre isso, porque ele não consegue absorver essa onda grave. Tá? Até porque quando a onda bate na parede e ela volta, a partícula de ar é o momento que ela está parada. Então, o movimento do som ele é de compressão e rarefração. Então, as moléculas elas vão para frente e vão para trás.
em algum momento a molécula está parada. Se tu posicionar o tratamento acústico onde a molécula está parada, ele não vai ser eficiente, vai ser praticamente zero eficiência. Então, para que a gente consiga estar fazendo algum efeito sobre as ondas estacionárias, a gente precisa de uma certa distância da parede. Então a gente fez esses painéis montados para poder botar o painel no ponto de maior absorção da onda, que é onde ela vai estar, onde as partículas estão em maior movimento, certo? Então isso aí, quando a pessoa compra um dos nossos kits, a gente pede as dimensões e a gente indica as distâncias ideais dos painéis. Entendi. E a inclinação do painel, ele faz com que a onda ela refrate, ou seja, ela mude de direção. Quando ela muda de direção, ela não está mais estacionada e a gente consegue balancear melhor os graves dentro do estúdio. Legal. Certo? Legal. Então, esse mesmo conceito aplica para o teto, que são as luminárias do teto, elas também ficam a uma distância do teto. Entendi. Inclinadas. E temos um painel traseiro para evitar as reflexões que vêm de trás, e ele tem um fundo mais grosso e perfurado, que vai ajudar Então, as perfurações têm uma distância, um tamanho ideal para ajudar a difundir, a difratar também as ondas graves que vão estar de frente para trás. Da hora. E eu acho que, além disso, né, o benefício do nosso kit, ele vai um pouco além. Eu acho que entra na relação custo-benefício. Perfeito. Então, o valor agregado dele não é só as características técnicas, né? Mas também o fato dele ser modular, ele ser facilmente transportável, ele pode ser montado pelo próprio usuário, né? Então ele permite uma flexibilidade muito maior. Sim. A pessoa não precisa de um profissional para instalar, já é uma redução de custo. Demais. Ela pode mover, no caso como tu citou, de um apartamento alugado, uma casa alugada, no caso de uma mudança, ela leva junto com a mudança dela, junto com as mesas, com os armários, com tudo, coloca no caminhão de mudança e leva seu estúdio para qualquer lugar do Brasil. Boa. E reinstalando ele novamente sem custo nenhum. Isso aí só em si já é uma grande economia. Claro. Mas o valor do kit em si acaba sendo benéfico também por não necessitar de um projeto de um engenheiro acústico, não necessitar das obras, ter essa flexibilidade. Que indiretamente já existe o projeto com o engenheiro, né? Exatamente. Já é um projeto pronto, né? Projeto modular. Sim. Que pode ser expandido para ambientes de tamanhos diferentes. Legal. Né? Acrescentado de outros módulos, outros recursos, né? Mas que na sua configuração básica já atende a um quarto ou a uma sala comum hoje de um imóvel residencial ou comercial. Que não só pelos benefícios técnicos, tem o benefício ali também da redução de custo que o cara está começando. É genial. Pô, demais. E a gente está falando do kit de vocês. E esse kit ele compõe o quê? Quais são as peças que compõem o kit acústico? São 9 painéis acústicos. A configuração inicial, 9 painéis acústicos, são 4 bass traps, 2 luminárias acústicas, 2 painéis laterais inclináveis e um painel traseiro móvel com rodinhas, né? Então são essas as peças do kit. Esses 9 painéis já conseguem, como eu disse, resolver o problema com eficiência, criando uma cabine de mixagem para o produtor ideal ali, com uma imagem estereofônica aperfeiçoada. Legal. Né, e de muita qualidade. Legal. A intenção desse podcast, na essência, é não só trocar ideia com a galera foda em cada nicho, mas realmente demonstrar esse tipo de informação para que a cena da música ela tenha uma amplitude de profissionais tão grande que a Ilha Acústica ela foi convidada para participar, porque é um tipo de projeto que a gente não tem uma facilidade, um conhecimento, assim, principalmente voltado para um público, não digo menor, mas para o público inicial. Colocar um produtor inicial, assim, o cara tá, equipamento é caro pra caralho e tal, investir em ilha acústica, às vezes o cara tem que se submeter a algum tipo de
parceria com outros estúdios, que às vezes não é da produção musical do cara. Então, acho que vocês democratizaram esse meio assim que é interessante, é legal. É muito importante dizer isso, né? Acho que isso tá... Quando a gente fala do nosso público-alvo, né? O primeiro nicho realmente que a gente observou que existia essa dor e que a gente queria resolver, queria contribuir, né? É o produtor independente, né? Perfeito. É aquele que não tem acesso normalmente a um estúdio de uma grande gravadora, a grandes estúdios, né? É aquele que mora de aluguel, é aquele que, né? Às vezes sim, às vezes não, às vezes tem uma condição melhor, mas é o cara que produz na sua casa hoje em dia, né? E precisa dessa ferramenta para aperfeiçoar, para poder chegar no mesmo nível de um produtor que já está num patamar profissional com uma grande gravadora e que já tem seu estúdio bem desenvolvido, né? Sim, sim. Aquele cara que está produzindo no quarto, aí ele, porra, cara, me soltar uma sonzeira aqui, aí ele vai escutar no carro, puta, não é nada disso. Mas tá em outro lugar, pô, não é nada disso. Tem essas diferenças aí, né? Se não tiver um bom tratamento. Confunde porque a ressonância do quarto muda completamente o som. E aí, tipo, o resultado, o que tu escuta no teu quarto é o resultado, é a soma sonora de tudo que tá ali. Então, se tu não fizer um alinhamento ideal e não tomar as precauções, o que tu escuta imagina um violão, é o resultado de uma caixa sonora. Sim. Então tu precisa equilibrar essa caixa sonora para que o que tu ouvido escute é realmente o que o programa tá reproduzindo. Entendi. Pô, irado. E como é que é a história de vocês como sócios da Ilha Acústica casa com a House Mag? Cara, Vocês conheceram através do Yael, né? A gente já se conhece há bastante anos, né? O Bruno fez faculdade comigo, já era meu vizinho em casa de praia. Que da hora. A gente já tem uma amizade grande com o Yael, que já foi meu sócio também na época que produzíamos eventos. Legal. Né? E na verdade foi um encontro ocasional, né? Mas só voltando um pouquinho, para não deixar passar daí, o Dubs era amigaço do Yael e a gente era brother lá, vizinho de praia, e começou a se aproximar mais durante a faculdade. Legal. E na época da faculdade, eu queria fazer um curso de produção eletrônica. E o Yael também queria. E aí o Dubs falou, ô Bruno, o Yael quer fazer um curso de produção eletrônica, tu também quer? Pô, por que vocês não se juntam e tal? Pá, ele falou que tem um curso lá em Balneário. E aí ele nos apresentou e a gente começou a fazer o curso junto em Balneário Camboriú. A gente ia uma vez por semana para Balneário Camboriú fazer o curso junto. Aí começou a minha história de produção musical. Até então eu só tocava violão. E na época eu achava, bom, vou aprender a produzir música eletrônica, porque eu acho que aí eu vou conseguir me desenvolver melhor do que como músico. E aí começou minha história com o Yael e com músico, e com o Dubs. Aí, muito tempo depois a gente estava aqui, a gente se encontrou aqui na House Mag Academy. É um ambiente que ambos frequentávamos ocasionalmente, né? E eu estava desenvolvendo um projeto de trabalhar com móveis planejados. Da hora, né? da hora. E um dos primeiros projetos que eu executei foram alguns móveis aqui para a escola. E o Bruno, no dia vendo eu entregando esses móveis, né, veio e falou, pô, eu tenho uma ideia de um produto, né, de um tratamento acústico, e eu tenho um pouco de dificuldade de como construir esse botar produto. A ideia na cabeça. Como industrializar esse produto, boa. né, produzir ele numa escala e etc. E aí foi onde a gente, isso aí é legal, vamos sentar, vamos conversar, vamos começar a desenvolver isso. E aí a gente foi para a prancheta, hoje em dia não é prancheta, é notebook, né? A gente começou a desenvolver o primeiro modelos em 3D, né? Com o software de programa de desenvolvimento de móveis, né?
E com aquele conhecimento ali que eu recém tinha adquirido também, estava estudando ainda essa área, e eu abandonei o negócio de imóveis. A gente falou assim, vamos focar nesse projeto, vamos apostar nisso. Né? O Bruno trouxe toda a carga técnica de conhecimento, né, a respeito da acústica, e a gente começou a desenvolver, como eu disse, os primeiros protótipos. Né? Que da hora. E aí a parceria com a House Mag Academy foi muito natural, porque o primeiro protótipo que a gente fez, a gente falou assim, a gente tem que colocar num lugar para testar. Claro. Foi validado, né, na House Mag. Foi validado aqui, a gente na época pediu para o Yael um espaço aqui para colocar esse primeiro protótipo, e ele disse, eu quero criar uma sala de treinamento para os alunos, que os alunos que estejam fazendo imersão aqui, eles possam ter um estúdio para praticar enquanto eles não estão na aula, esse tipo de coisa. E a gente montou essa sala. E daí surgiu... até na montagem dessa sala foi muito interessante, que a gente não tinha equipamentos ainda na sala, não tinha monitores e etc. Então a gente montou o tratamento acústico e a sala estava vazia, não estava sendo utilizada ainda. E a gente viu o estúdio ao lado, que o Feel Good estava ali tocando a sonzeira, e pediu licença, Feel Good, podemos... testar aí, já que tu tá tocando a sonzeira aí. Nossa. Podemos testar, colocar os nossos painéis aí para fazer um teste. E ele disse, claro, pode colocar aí. O cara é muito sangue bom. Né? Muito sangue bom, aberto. Enquanto ele tava tocando ali, a gente foi entrando com um painel por vez, foi colocando. Ele tava produzindo com o brother, tá ligado? Nós ali se metendo no meio da sessão, posicionando nos painéis assim, pá. Bota fé. Quando a gente terminou de instalar, assim, ele já tava olhando meio arregalado pra gente, assim. Caralho, que animal. O que vocês fizeram com o som da minha sala? Tá muito bom, tô arrepiado. E pior que ficou animal. Quem não conhece a House Mag Academy, existem 6 estúdios. Cara, e animal. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu entrei no estúdio, que o Yael fechou a porta, tocou o som. Caralho, irmão, que parada é essa? Parece que eu tô, tipo, na frente da caixa, tá ligado? E o equipamento de som dentro dos estúdios nem é tão grande para ter a amplificação, assim, mas o estúdio, o tratamento, ele ficou tão perfeito que realmente, para quem não entende, já fica incrível. Então, um cara que tem as técnicas que precisa daquilo mesmo é foda. E foi muito bacana, porque foi a nossa primeira venda também, esse teste. Que massa. O filme, na mesma hora, quis comprar, tá ligado? Né? E a gente nem tava esperando vender assim tão rápido, era um protótipo realmente, né? Então a gente disse, não, Phil, espera, a gente deixa aí alguns dias, vai fazer outro pra ti e depois a gente devolve esse, porque esse foi feito pra aquela sala ali. Nossa. E foi isso, daí realmente foi acho o grande start da nossa empresa, né? Que da hora. E logo depois veio a inscrição no Co-Creation. Legal. A gente começou realmente a estruturar toda a parte de vendas e foi muito bacana. Esse dia aí foi muito bacana, que chegou o Phil, depois chegou o Gaba, assim, e os painéis, eles funcionam realmente como um equalizador acústico, tá ligado? Então ele tava ali com som numa pressão fodida, a gente posicionou os painéis. Então, a partir do momento que tu começa a mexer no painel com a distância das paredes, tu sente o som mudando, tá ligado? Então a gente posicionou os painéis da parede na lateral ali, ele já sentiu que fechou ali, não tá recebendo as reflexões primárias, a gente botou de trás assim e foi aproximando assim, aí ele, já tava no vácuo do bass ali, daqui a pouco ele disse, o que houve? Meu baixo voltou pra cá, brother, tá ligado? Caralho. Tu vai mexendo assim no ponto da onda e tu vai, tu equilibra a parada. Onde tinha um vácuo de baixo, tu consegue retornar ele ali e equilibrar o ponto, tá ligado? Então, isso aí foi foda. Depois o Gaba chegou, a gente explicou a parada pro Gaba, ele disse, não, mas estúdio, o cara também depois que se acostuma, né, o cara tem um estúdio lá que tem uma acústica um pouco, que tem, sei lá, tem muito médio, chega depois de um tempo o cara sabe, meu estúdio tem muito médio, assim que eu produzo, ele sabe que no estúdio dele soa daquele jeito e sabe como é que vai soar no PA, saca? A galera acostuma, assim. Sim. Mas daí, depois que ele viu aquilo ali funcionando, ele falou, que massa isso aí, tá ligado? Foi uma validação fodida, assim. Que da hora, que da hora.
E daí em diante a parceria foi desenvolvendo cada vez mais, né? Foi orgânico, né? Foi bem natural. Surgiu o em projeto seguida, da sala, né? eles apresentaram esse desafio, eles falaram, a gente quer fazer uma sala de produção, mas para uma turma de 6 produtores, é uma sala maior, uma outra dinâmica, não é um estúdio de produção em si, Legal. mas uma sala de produção para uma turma. Legal. Né? E a gente falou, não, vamos topar esse desafio, vamos criar a sala modelo para vocês, vamos fazer um negócio bem personalizado. A gente até guarda até hoje a tábua inicial, né? Foi uma coisa muito engraçada, porque no dia a gente estava conversando meio à toa e falou, não, vamos fazer esse projeto. E aí a gente pegou uma tábua que tinha aqui e começou a desenhar na tábua, né, de MDF ali como seria a sala, em que pontos a gente posicionaria os tratamentos, etc. Obviamente, depois a gente levou essa tábua e transferiu todas as medidas e tudo mais para o computador para desenvolver o projeto 3D, que ficou muito legal. Foi apresentado para os sócios, o Hilson e o Yael, apresentamos esse modelo 3D para eles e explicamos toda a conceitualização e eles aprovaram, e a gente desenvolveu o projeto, assim, foi muito bacana, e a partir disso veio até o convite deles para a gente vir a fazer parte aqui na escola e estar instalando o nosso escritório. Hoje estamos instalados aqui com esse estúdio, justamente por isso foram os resultados que foram sendo colhidos. Eles acharam que a gente agregava também a escola no sentido de estar prestando uma orientação para os alunos sobre acústica, de estar trazendo um produto inovador para dentro da escola como um modelo. Então as coisas foram muito naturais, foram bem bacanas. E é essa que é a grande pegada da House Mega Academy, é que tem uma atmosfera aqui dentro tão incrível, que não só na produção musical, mas tu tem um network que entende a complexidade da cena e como é que as coisas elas podem funcionar realmente de uma maneira um pouco mais profissional. Então aqui a gente tem não só a ilha acústica com tratamento acústico, mas tem a produção musical, tem a ilha de mixagem, tem uma galera também focada em marketing, tem uma galera focada em branding, e aí eu já engato na próxima pergunta, que não vai ser bem uma pergunta, mas eu percebo como alguém leigo da cena, que vocês tiveram uma preocupação muito grande com o posicionamento do brand da ilha acústica. Não só a criação da marca em si, mas todo esse contexto técnico, mas também desse lado um pouco mais comercial do negócio, assim. Esse tipo de preocupação do brand específico, ele veio com essa inscrição da Co-Creation, ou desde o início do projeto já tinha esse pensamento já pré-concebido de realmente ter esse tipo de marca, assim? Não, já desde o início a gente já pensava nisso. A gente até tinha ali uma conta no Canva, tal coisa, assim, agora a gente precisa fazer a nossa logo. Vamos investir ou não vamos investir? Não, peraí, tem um Canva aqui, vamos fazer. Aí eu tentei umas coisas, o Dubs tentou umas coisas, e eu já falei assim, não, isso aí já tá bom, vamos fazer um lance simples mesmo e lançar com isso. Aí o Dubs até foi mais incisivo, insistiu, vamos fazer uma parada mais massa mesmo, vamos investir nisso aí, porque... Ficou irado. E, passa cara, aí né? a gente chamou um parceiro aqui da House Mag, foi o cara que fez a logo aqui da House Mag, que é foda, que é irado, né? Ele fez da House Mag, fez da House Mag Academy. E aí a gente foi procurar ele, aí é o Riva, né? Ele tem um projeto de música eletrônica Comodo. Salve Riva. E, ele fez esse branding pra nós que realmente ficou fantástico. Ficou irado. Tem assim, uma história interessante, né? Porque a gente começou com outro nome. A gente começou a pensar em vários nomes lá no início, né? E a gente estava assim, batendo cabeça nisso. A gente até já tinha decidido o nome, a gente chegou a registrar 3 domínios diferentes de internet, né?
Lunix Acoustics, Lunix Acústica e Acoustics. E aí um dia eu e o Bruno à tarde, a gente estava no apartamento dele trabalhando, era o nosso escritório na época, né? E a gente, cara, tem alguma coisa que não tá legal, o nome não é um nome, mas é legal, não remete uma marca ainda. Mas não traz um conceito, não Sim. traz, né? E aí a gente começou a fazer um brainstorm ali, falar vários nomes e tal. Aí eu até achei assim, inicialmente, eu tenho um nome aqui, mas eu tô achando ele tão simples que eu não sei se ficaria bom. Mas o que tu acha, Bruno? Ilha Acústica? Eu acho que traz um pouco o conceito de criar uma área ali de som bom. E o Bruno olhou pra mim e falou, mas não é simples, é bom. Tá ligado? É o nosso conceito. Tá na ilha de Floripa, tá ligado? A Ilha Acústica casou muito, assim, de identidade da galera. Combinou muito com a identidade de ser uma empresa originária aqui da ilha e de a gente estar buscando criar uma ilha de mixagem pro produtor, né? Casou legal. Casou muito bem e a gente aí mudou completamente. E aí, como o Bruno disse, a gente foi atrás de criar uma marca. A gente teve muita sorte, foi uma indicação do Iael, o Riva, e foi muito legal, porque ele, por ser um cara da música também, ele se empolgou muito com projetos. E desde o início ele disse assim, cara, eu amei o projeto de vocês, é uma coisa que eu acho necessária, é uma coisa que eu compraria e tal, e eu quero fazer essa marca. Sim. Então eu acho que o resultado vem desse gosto também que ele teve em desenvolver isso. Ele até contou uma história bacana, mas certo vai chamar ele para fazer um podcast, deixa ele para contar a história. Vamos lembrar disso no podcast aí, velho. Massa. Tá. Agora que vocês tiveram... A empresa é recente, na real. Então, desde a concepção da ideia até agora na Co-Creation, então acho que foi um passo muito importante para realmente estabelecer Ilha Acústica como uma empresa, não só uma startup, mas realmente ter uma rentabilidade a longo prazo. E o que vocês imaginam assim que seria o próximo passo? A gente tem vários próximos passos, né? Acho que é toda uma caminhada aí que não termina tão cedo, né? A gente tem hoje o estabelecimento do nosso e-commerce, que é como realmente a gente acredita que vai expandir a venda para outras regiões do Brasil. Legal. Né? A gente tem que crescer o nosso time, né? Boa. Então hoje nós já temos o Vini aí que está dando um super apoio para a gente na área comercial. Legal. Se tornou nosso consultor comercial aí e está atendendo os clientes. A gente vai precisar de mais time ainda na área de marketing, na área de marketing digital. Legal. Né? Então a gente está aí crescendo a cada passo. A gente já tem um planejamento, várias estratégias a implantar, a gente quer realizar eventos de ensino da área de acústica. Irado. Para conseguir transmitir isso, esses conceitos com mais qualidade para produtores. Né? Legal. O nosso produto ele é muito bom, mas só que a galera tem que entender que ele é muito bom, tá ligado? Sim. Enfim, a gente produto de vocês. manda o conhecimento, vai ter gente que vai voltar para a solução e tem gente que vai tentar resolver sozinho, que faz parte do... Faz e parte também do é jogo, válido, né? mas vai quebrar uma cabecinha ali para resolver o problema. Sim. É que o legal de vocês é que foge não só quer dizer, não é focado só na música eletrônica em si, mas para produtor independente. Exatamente. Cara, isso é animal. Eu já conheci vários amigos ali que tentaram tocar projetos, por exemplo, realmente por falta de tratamento, por falta de conhecimento, chegar até um estúdio que é caro às vezes para alugar e tudo mais. Deu uma miada no projeto ali que morreu. Eu ia falar também que, além, assim, esse é o nosso produto inicial, o coração pulsante da empresa, mas como subproduto, vamos dizer, dessa criação, a gente já, né, os painéis, a gente já pensou numa série de maneiras de atacar outros mercados. Por exemplo, Legal. A gente já desenvolveu a concepção do kit home office, certo?
Então, para a galera que está trabalhando em home office, faz conferência online, muita gente tem uma reverberação no quarto, um som ruim. Então, a gente já tem um kit que é composto de 2 luminárias acústicas, um painel de parede, que a gente já está entrando já estamos fazendo parceria com um fotógrafo amigo nosso para produzir fine art. Irado. Né? Então, o painel de parede a gente vai fazer com fotografias em alta resolução e uma cortina acústica, que às vezes a galera tem problema com ruído, então a gente já tem também uma parceria com uma fábrica de cortina acústica, então esse aí comporia um kit home office. Então é outro braço que a gente tem de atacar. Massa. E ainda tem os equipamentos ali também? Vou entrar na parte de equipamentos também? Sim. A gente está fechando com algumas empresas, né, nos tornando revendedores autorizados. Legal. Para a gente poder, na verdade, a gente entendeu uma coisa, né? O nosso produto não é o primeiro que o produtor vai adquirir e não é o último. Ele está ali no meio da escala. O produtor ele começa com um computador, com um fone, depois vai para uma placa de áudio, monitores, e aí ele passa a ter a necessidade, quando ele passa para os monitores, ele passa a ter a necessidade do nosso produto, que é o tratamento acústico para o ambiente, e depois disso ele tem uma série de outros produtos que vai desenrolando e agregando cada vez mais ao seu estúdio, buscando atender o cara desde o início até o fim dessa jornada, né? A gente está buscando os representantes, se tornar representantes das principais marcas, e poder atender o cara desde o início, já ir criando essa relação para quando o cara precisar do tratamento acústico, a gente está ali com ele já junto no estúdio dele, e a gente vai trabalhar desde as coisas mais simples, de um cabo do estúdio até as mais sofisticadas, os equipamentos eletrônicos. Caralho, que foda. E tudo mais. A gente quer atender realmente o estúdio de uma maneira completa. Porra, que irado. Acho que esse é uma das expansões que nós pretendemos, né? Mas como o Bruno estava citando antes também, outros setores já nos demandam primeiro momento, quando a gente saiu da matéria da House Mag, que é uma revista que tem uma abrangência muito legal, incrível. Né, a nível nacional, a gente começou a receber demandas de advogados, coworkings, advogado querendo tratar para uma sala de audiência, né, audiência online. Claro. A gente recebeu coworking, querendo tratar para salas de reuniões, né? E aí a gente viu assim que tem potencial para abranger esse segmento, muitos outros segmentos, com conforto acústico, com qualidade sonora dos ambientes. Pelo nosso produto ser modular, né, acaba tendo uma flexibilidade muito grande de aplicação, e isso é uma coisa ainda que nos motiva. A gente sabe que tem aí um caminho enorme pela frente, mas é um desafio que a gente está topando super bem. As luminárias, elas também, a gente vai começar a fazer um esforço de marketing, porque as luminárias e os painéis de parede são produtos ideais para fazer tratamento acústico para bares e ambientes, tá entendendo? Caralho, o produto de vocês é incrível. Maior parte Cara, um dos maiores problemas em bares e restaurantes é a acústica, é que ele fala assim, blá 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 blá, é tanta gente falando de reverberação, que daí fica muito barulho e a galera tem que falar cada vez mais alto para tentar se escutar, e se tem uma música mesmo, ninguém escuta a música, fica no meio daquele... Então, as luminárias, elas são ideais para fazer nuvens acústicas em cima das mesas, por exemplo. Então, a gente posicionando luminárias em cima das mesas e alguns painéis nas paredes, absorve muito essa reflexão e fica o conforto acústico no ambiente. Aí sim, o restaurante ou o bar, ele fica com um conforto acústico. Tu consegue escutar a pessoa do teu lado, não precisa falar alto, e se tem uma música tu consegue escutar muito bem. E é literalmente o próximo passo
para todos os estabelecimentos que tem algum tipo de música, seja ela eletrônica ou acústico. Não só o ambiente, mas proporcionar uma experiência bacana para quem tá ali. Exatamente. Então se preocupar com a acústica é o próximo passo. Caralho, incrível. Eu acho, porra, quando eu vi isso, eu vou trocar ideia com os caras ali acústica, os caras já têm uma ideia genial, cara, isso vale a pena ser difundido. Mas realmente uma amplitude assim no mercado é muito grande. Cara, a gente até no Co-Creation, a gente teve um outro projeto também na área de acústica para a indústria, né? Uhum. E ele nos deu um dado muito importante, né? Eu acho que essa troca é muito importante, que depois da poluição de rios, a poluição, lixo, etc., um dos maiores problemas hoje nas cidades é a poluição acústica, né? A poluição de ruídos. Sim. É um dos maiores problemas nas cidades. Então, eu acho que está atuando na resolução, mesmo que seja num micro nicho, né? Mas está atuando na resolução de um problema como esse, é um propósito muito legal. Assim, é uma coisa que nos move a ter esse propósito. Para mim mesmo, assim, eu deixo de frequentar ambientes porque eu acho muito barulhento. Sim, Se eu vou num food park, outro dia eu fui num food park, faz bastante tempo isso, eu fui num food park que tinha um toldo, uma tenda de circo. Cara, aquilo lá, eu tava lá com meus amigos, eu não conseguia, assim, não conseguia escutar o cara que tava do outro lado da mesa. Não custa, pra mim, eu que tenho ouvido treinado, cara, é muito chato, tá ligado? Eu até tive que me policiar, quando eu comecei a estudar isso mesmo, aí tu vira doente, tá ligado? Aí tu escuta qualquer ruído, aí com o tempo tu tem que aprender a desprogramar isso aí, a evitar, porque tu começa a ficar muito chato, tu é o chatão da parada, tu vai num bar, tu tá, esse som tá uma merda, a acústica aqui, não sei o que, não consigo escutar ninguém. Eu ficar mal-humorado, eu tive que aprender a me livrar um pouco disso aí, tá ligado? Mas, realmente, pra mim, realmente me incomoda porque eu tenho a percepção, eu sei que existe esse problema, mas tem gente que tá ali, que tá incomodada, mas não tá entendendo por quê. Exato. Porra, e além não só de oferecer uma solução que ela seja viável, econômica, que ela seja modular, e que atenda o pequeno produtor, o cara que está começando, para as casas maiores que, por exemplo, estão localizadas em locais ali que tem moradias, que tem prédios residenciais ao lado, fazer tratamento de acústica dessa, que às vezes o cara acha que projeto assim, em maior escala é muito caro. Fazendo esses projetos modulares que tem uma redução de valor, cara, já tem menos dor de cabeça com o vizinho incomodando, com encheção de saco, com polícia, os caralho. É animal, velho. Só de ter a absorção disso aí, com certeza reduz muito o ruído, né? Tipo, se o problema é burburinho de fala C, vai resolver. Agora, se o problema for som alto, que o grave tá vazando, sei lá o que, aí é outra história. A gente tá falando de isolamento acústico, que não é bem a parada. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Entendi. É um tratamento acústico pro ambiente ficar com um conforto acústico. Perfeito, sabe? Perfeito. O isolamento ele não faz. Se o negócio tem um som alto lá, o som vai vazar. Entendi. O som vai vazar. Entendi. Mas o burburinho da galera vai ficar contido. Se o teu problema sabe, tem um bar aberto, tu pode fazer uma nuvem em cima, só que o problema seria a chuva. Então, sabe, os painéis também não podem pegar chuva. Entendi. A gente... Essa é uma batalha constante, tá? A gente... Normalmente, quando a gente fala que tem uma empresa de acústica, a primeira coisa que as pessoas imaginam é o isolamento. Então vocês fecham o lugar para não sair mais som, né? E aí a gente tenta explicar que não é bem isso, né? O tratamento é uma área diferente da acústica, né? Diferente do isolamento. O isolamento realmente ele é mais complexo de se fazer, né? Não é uma coisa tão simples, também, é mais caro. Envolve obra. Envolve estrutura mesmo, assim, estrutural. É estrutural. Então tem outras áreas, né? Arquitetura, engenharia, realmente que são mais envolvidas com isso. A gente já tem assim uma ideia de
tá nos unindo com profissionais dessas áreas, né, para estar oferecendo soluções também nesse sentido. Legal. Mas ainda é uma coisa muito incipiente, a gente não está buscando atuar com isso nesse momento por uma questão de foco, né? A gente tem que sim, perfeito, trabalhar perfeito. qual o nosso foco inicial realmente. Perfeito. E à medida que o tempo for passando, a gente for ganhando corpo na empresa, time, como a gente disse, que é uma necessidade, aí a gente pode ir atuando em outras áreas também, né? São outros degraus a se subir, né? Legal. Pô, acho que vocês estão no caminho certo, assim, cara. Na visão de fora, de um cara que não entende nada da parada, pô, conversar com vocês agora e entender a amplitude do projeto, pô, se torna animal, velho. Pô, animal. Bateram no nicho de mercado ali que tá realmente o cara que ele tá com pouca verba, mas viabiliza o sonho do cara, deixa modular, é o cara que já tá no médio para ele investir também, que vai ser uma economia fodida, não só de dinheiro, mas também de tempo, projeto, isso e aquilo, pô. Se tu parar pra pensar, o nosso kit básico ele tá mais barato que um iPhone, né, cara? E a galera investe num iPhone pra tirar uma foto mais bonita. Sim. E aí, mas o que é mais importante? Tu tirar uma foto mais bonita ou tu ter qualidade no teu som, tá ligado? Tá ligado? Um som mais bonito. Eu acho que tá ligado? Essa é a grande coisa, né? A gente sabe que não é um valor barato, né? Hoje acho que pode falar preço. É de vocês, pô. Hoje, né? O que dia é hoje, vamos deixar bem claro aqui. Agora, em agosto, de 2021, tá final de agosto, estamos, né, comercializando o nosso kit aí a R$ 7.500. Ok. Né? É um preço que não é baixo, não é uma coisa fácil de se adquirir, não é qualquer pessoa que adquire. Mas é essa comparação que o Bruno fez. Para qualquer equipamento hoje de um produtor, sejam os monitores, seja um microfone bom, seja uma controladora, um computador, tudo gira nessa faixa de valores, né? Então é uma carreira que realmente a pessoa tem que investir. E é aquilo que eu disse ali no início também, que é uma construção. Ele começa com computador e fone e depois vai agregando outras coisas conforme a necessidade que ele vai sentindo. Sim. E o tratamento acústico é uma das coisas importantes que ele vai precisar investir. Antes era um impeditivo investir 30, 40, 50 mil reais no estúdio tradicional que a gente fala, né? E hoje tu ter esse início a partir de R$ 7.500 tornou muito mais acessível. Né? Claro. Acho que esse é o princípio. Básica. É um kit de 9 peças por 7,5. Não é caro, mano. Pro cara que ele tem que... é uma profissão que realmente precisa ser investida, mas, é equipamento básico pra tu girar, velho. Não, um fone, o fone já não tá barato hoje em dia, né? E o cara vai começar a produzir com fone. Só que, cara, não é a mesma coisa tu trabalhar com fone do que tu ter a resposta do som batendo em ti, tá ligado? Tu tem um sub, tu sente o sub. E o fone... ele tá muito perto da orelha, então existem fones muito bons, tal coisa, mas só que se tu trabalhar períodos muito longos com fone, tu começa a ter problema de audição. A galera tem que tomar cuidado com a pressão sonora do fone, porque, cara, tem que ser tem que ser baixinho. Aliás, fica uma dica aí, quem trabalhar com fone vai fazer, né, é diferente de um fone de DJ que precisa ser isolado para tu conseguir mixar. No fone para tu mixar o DJ, né? Agora quando tu vai mixar a tua faixa, a tua produção, quando tu vai trabalhar com produção, tu precisa de um fone, a gente chama open hatch, que ele é aberto, né? Ele não é um fone isolado, porque para não rolar um acoplamento de frequências ali. Aí porque a resposta do fone fica mais flat e ele também causa menos pressão sonora, então ele não machuca tanto o ouvido. Mas se escutar muito alto também, cara, é rapidinho pra começar a ter danos de audição. Tá? Eu consigo produzir assim minhas músicas com fonezinho da Samsung? Consegue, cara, mas assim, tu vai penar, né, brother? Tu não vai ter tu vai ter que entender a resposta de frequência daquele fone ali, aí tu vai
mixar uma vez, aí tu vai escutar no teu carro, tu vai escutar em vários ambientes para tu entender o que aquele fone tá fazendo. E graças a Já, os caras criaram a solução perfeita não só para o teu estúdio, mas daqui a pouco vai ter equipamentos específicos para cada tipo de produção. Isso aí. Tem Isso aí. A gente tá batalhando por isso, quer oferecer soluções cada vez mais completas para os nossos clientes e poder acompanhar eles ao longo dessa jornada, né? Então, pegar o cara lá no início, né, e continuar atendendo ele até quando ele tiver um DJ produtor mega famoso, pica das galáxias, né? Ele lembre da gente, os caras desde o início ali estavam lá junto comigo montando o estúdio. Esse é um dos nossos propósitos, né? Até no começo, quando a gente se inscreveu no Co-Creation, tinha lá uma das perguntas do questionário que dizia assim, qual que é o propósito de vocês, né? E a gente pensava assim, contribuir para a produção musical nacional, a melhora da qualidade de uma maneira geral, com os através dos nossos produtos, através da nossa expertise, Sim. Através do nosso compartilhamento de informação, das nossas informações, Perfeito. Contribuir para esse mercado. Perfeito. Né? É um mercado que cresce loucamente, aí, impulsionado pelas plataformas de streaming que estão crescendo tanto em número de usuários quanto em número de produtores de conteúdo. Né? Então a gente viu que havia essa lacuna, a gente entendeu isso e a gente criou o nosso propósito a partir daí. Estudando mais o mercado, justamente por causa do Co-Creation, a gente foi ver, qual que é o mercado de vocês? Então, onde é que a gente pode ver? Aí fomos ver os dados da UBC, tal coisa, mas os dados que chamaram a atenção... O que é o UBC? O UBC é a Associação de Direitos Autorais linkada ao ECAD. Uhum. Então, ECAD é aquele... ECAD é o órgão que regula os direitos autorais. Ok. Entendeu? Então, que cobra uma taxa ali pra você tocar música no teu estabelecimento ali. Também. Exatamente, para poder pagar o autor daquela É necessário. faixa. É necessário. Cara, assim, a galera reclama do ECAD e tal coisa. Eu ia reclamar aqui, mas... Eu, como produtor de eventos, já reclamei. Tá ligado? Porra, gente. Mas é o seguinte, cara, assim, tem uma galera de músico que reclama do ECAD, mas nunca se associou a uma associação direito ao ECAD, porque falta informação. Entendi. Tá ligado? Então, qual que é o processo? O cara, quando vai lançar uma música, ele tem que ser associado a uma dessas associações. Entendi. É gratuito. Tu não paga nada para se inscrever. Tu vai lá, se inscreve, tu ganha um login. A hora que tu vai lançar a música, tu faz o registro dela, daí tu lança o ISRC, que é o código digital da música. Isso a gente está falando já de nuances e informações da indústria da música, de lançamento, né? Boa. Direitos autorais. Direitos autorais. Gravadoras. Perfeito. Entendi. Então, como é que isso funciona? Então, o cara, ele faz o registro dele no ECAD e aí depois, por exemplo, ele vai tocar, ele já tem que informar a associação dele, diz, eu toquei, a minha playlist foi essa. Toquei essa música. Aí o ECAD vai lá anotar, beleza, ele vai recolher, aí ele vai lá cobrar do produtor do evento a taxa do ECAD. Ele tem o procedimento correto é que ele tem a playlist da noite inteira para ele fazer a distribuição daquela grana, tá ligado? Entendi. Só que tem uma parada do ECAD que pode evoluir muito ainda, por exemplo, é a questão da distribuição do que toca na rádio. Então tem as maiores rádios, eles usam a playlist e fazem a distribuição correta. Porém, as rádios um pouco menores, que não são tão pequenas assim, por exemplo, a Itapema aqui da cidade, eles fazem por amostragem. E aí por amostragem, por exemplo, a minha música tocou na rádio, mas ela não entra na amostragem, porque a amostragem ela vai toda para os grandes artistas. Então isso aí é um ponto que precisa ser revisto. Claro. Tá entendendo? Porque a tecnologia já permite. Então, acho que fica uma crítica branca aí, verdade. Tá ligado? Né? E poderia entrar até na área da tecnologia para quem é cientista de dados, por exemplo, conseguir sanar esse problema. Eu acho que seria já para esse lado, assim, né? Cara, eu acho que que deve ter gente buscando fazer isso. É muito fácil, porque na verdade as rádios elas já
já é o formato digital, então já sai da rádio ali, os caras já conseguiriam enviar um arquivo direto pro ECAD e, sabe, seria relativamente simples, eu imagino isso. Óbvio que sempre vai ter uns percalços. Não, mas tipo um cara que é um produtor, que ele pegou um vocal, por exemplo, de um gringo e ele produz no Brasil, como é que faz a distribuição Aí ele vai ter que pedir autorização para editora dessa música, tá? A editora é quem gerencia os direitos autorais daquela composição. Então, ele vai ter que pedir uma autorização para essa editora, eu posso usar esse sample, esse é o release de sample já, eu posso usar essa parte gravada para fazer uma música em cima, um release, ele vai ter um sim ou não, ou ele vai dizer, me pague tanto. Entendi. Sacou? Entendi. Pô, daqui a pouco a de acústica vai estar servindo até com mentoria, né? Já estamos começando. Tá ligado? Já tem. Inclusive nessa área aí tem um grande parceiro, acho que vale citar também, o Tom, né? O Tom Sorieden. Que atua nessa área aí, auxiliando aí, os artistas. Porra, já é parceiro aqui também da House Mag. DJ Solução 360, real. O DJ Tom Sorieden, hoje em dia ele é o responsável pela programação da Itapema FM. Eu acho que ele é realmente... Ele já foi. Não, ele é. Porque antes ele fazia o programa lá onde Itapema e sempre foi o braço direito do... Tom Sorieden. Sempre foi o braço direito do Pedro Leite, que comandava a programação da Itapema. Legal. Ele fazia assessoria, o Pedro Leite fazia o pente fino e tal, direcionava. Agora os dois estão convidados. Agora ele que tá fazendo, ele que assumiu essa parte ele que é o responsável lá pela rádio, assim. Entendeu. E em paralelo com isso ele trabalha com a UBC de Santa Catarina, então a galera pode entrar em contato com ele que ele vai dar o suporte para fazer o cadastro da associação. Entendeu. Bacana, legal o teu convite, porque eu acho que esse assunto é um assunto aí que precisa ser difundido. Atinge muita gente, muitos artistas. Total. E eu acho legal a gente oportunizar, trazer esse assunto agora e gerar um convite para um profissional da área realmente poder vir aqui e estar se aprofundando ainda mais nesse assunto. Exatamente essa foi a concepção inicial e própria do podcast. A gente conseguir desmembrar e trazer e conversar com a galera que compõe não só o nicho da música eletrônica, encabeçada pela House Mag Academy, mas realmente mostrar toda a complexidade que é pro cara só pagar o ingresso e ir lá assistir um cara tocar. Porra, mas existe uma equipe, irmão, e tem um trabalho gigantesco atrás daquilo. Pô, é o cara que tá produzindo dentro do quarto, é o cara que precisa da acústica, é o cara da acústica que precisa correr atrás do som, o cara do som precisa fazer isso, fazer aquilo. Porra, é muito grande. É toda uma cadeia produtiva, né? Exato. A gente precisa ter essa carga de informação para realmente enaltecer não só a cena, mas deixar tudo mais democratizado. Aproveitando para falar um pouco aqui da House Mag Academy, eu junto com o Iael, a gente tá escrevendo e desenvolvendo o curso de produção. Boa, irmão, boa. O curso de produção, né, em turma. Então são 28 aulas e o intuito do curso é realmente dar essa visão 360 pro artista. Então ele entra, ele vai sair compreendendo desde a ideia, da composição, vai passar, né? Vai aprender diferentes ritmos, vai aprender a estruturar uma música, depois ele vai aprender da síntese sonora, como criar sons, vai aprender a mixagem, a parte da engenharia de som, como finalizar a música, vai entender o que é a masterização. A gente não consegue ensinar a masterização aqui, que é um processo muito mais avançado, mas Entendi. Ele consegue compreender o que é a masterização. O curso também tem a preocupação de dar o suporte para que o aluno entenda toda a cadeia toda a cadeia musical. Então, como eu falei, desde da ideia, aí passa pela rede social, qual a importância da rede social, direito autoral, o que ele precisa fazer para direito autoral, onde ele tem que fazer
né, o registro, Legal. como fazer a distribuição digital, como que ele vai botar a música dele no Spotify, na Apple Music, em todas as plataformas de streaming, no Beatport também. Legal. Fala sobre a preocupação também de posicionamento de carreira, como lançar uma demo, como enviar uma demo para as gravadoras. Massa. Fala sobre o press kit. Então, realmente o curso se preocupa em dar uma visão global de todas as etapas da produção musical. E vale lembrar que a House Mag Academy foi a primeira escola de música eletrônica do Brasil até essa amplitude e realmente ter essa solução 360 pro cara que ele não sabe nada da música até o cara se tornar um cara foda. Desde ele tá no mainstream ali. Então é legal assim que a gente tá num ambiente muito agregador. Eu diria assim que a House Mag Academy aqui, além de ter essa visão de atender 360 as necessidades do aluno da música, né, acabou se tornando um grande hub, né, de pessoas, de profissionais. A gente teve aí semana passada o Léo Janeiro aqui trocando uma ideia com a gente. Iradíssimo, irmão. Há um tempo atrás, Fabrício Peçanha. Peçanha irado também. O Lil teve aí. O Lil. Então, assim, a gente acaba encontrando aqui, e até, assim, vou dizer, né, os alunos, né, que entram, assim, com uma paixão pela música e que vêm realmente com muita vontade de aprender e trocar ideias. Essa atmosfera é incrível. E colaborar. Essa atmosfera é incrível, né? Então, acho que é o grande diferencial da escola, o networking que as pessoas fazem, né? É uma experiência realmente que vale a pena. Vale a pena pra gente estar aqui, participar de tudo isso. É muito bacana, muito produtivo pra gente. É um ambiente que estimula a criatividade, que estimula a conexão com toda essa rede. Eu acho que isso é o perfeito da escola mesmo. E eu me sinto muito agradecido e feliz por estar fazendo não só parte disso, mas estar realmente conseguindo ser o porta-voz de todas essas pontas e conseguir transmitir não só em palavras, mas a galera que faz realmente essa conexão, essa atmosfera acontecer e ser real. Isso aí. Eu agradeço muito pelos senhores me receber no estúdio de vocês. Isso é incrível. Considerações finais? Cara, fantástico aí poder ter esse bate-papo, né? Espero que muitas pessoas assistam isso e entendam todo esse carinho que a Ilha Acústica, a House Mag Academy, né? O Jordan tem com esse ambiente, com esse mercado, né? E possam aí tá dando asas às suas paixões, né? Porque a gente sabe que o que leva a pessoa para a música realmente é a paixão. E tem às vezes aquela pessoa que tem esse sonho, tem essa vontade e às vezes acha que é muito difícil, acha que é impossível, acha que não teria apoio para isso. Cara, procura aí a escola, procura a gente, procura... Os caras são muito receptivos, tem demais. Muita gente aí bacana para estar agregando. Da hora, irmão. Cara, eu acho que, prazerzaço para participar do meu primeiro podcast. Foi massa pra caramba ter esse bate-papo aqui. A gente conseguiu passar bem a ideia da nossa empresa e também passar algumas informações aí de valor para a galera. Isso aí faz parte do DNA da nossa empresa. A gente já... É muito bacana tu ter entrado aqui e estar consolidando esse podcast, porque é uma ideia que já estava no ar aqui, a gente já tinha pensado, né, que a gente queria fazer uma parada assim. E ia ser um puta de um desafio, ainda bem que chegou um cara aqui que manja bem da comunicação e tá fazendo todos os dias. E tá fazendo acontecer aí. E, sempre vai ter o nosso suporte aí. Muito obrigado por... Valeu, irmão. Por estar aí. Valeu, raça. Para quem acompanhou a gente até agora, agradeço muito. Esperamos ter outros podcasts, teremos aqui com outros profissionais também. Esse foi o Housecast, o podcast oficial da House Mag.
com o apoio exclusivo e máximo da House Mag, a revista. Você sempre bem conectado no mundo da música. Valeu, raça. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!